Olá, aqui é a Raíssa Maria do Sebcast. Nós, Hoje, nós estamos, né, no 8º ano e é o nosso trabalho sobre a pandemia e nós estamos fazer um podcast. Então esse é o nosso primeiro episódio. Nós esperamos que vocês gostem do nosso primeiro episódio. sim, a gente vai entrevistar a minha mãe, a Dani, que é técnica de enfermagem, e ela vai contar pra gente o que aconteceu durante a pandemia e quais foram os impactos, no caso. Vamos lá. Vamos começar. Como que o hospital se organizou com o início da pandemia? Vocês conseguiram trabalhar mesmo com as dificuldades do dia a dia? Sim, tivemos que nos adaptar às dificuldades, às rotinas, às mudanças, nos qualificar, né, para poder atender essa nova doença que estava chegando. O hospital ampliou os setores, contratou mais profissionais e disponibilizou mais EPIs. Ampliou os setores tanto da enfermaria como das UTIs. Ok. Impactante. Mesmo trabalhando distante da área do Covid, como era conviver em um ambiente com tantas mortes? Tinha dias que era bem difícil, assim, segurar tanto o lado emocional como o psicológico, ele ficava bem abalado. Mas a gente tinha que se manter firme, né, e não demonstrar isso aos pacientes que estavam lá, né. Sim, eu Mas era imagino difícil que segurar. deve ter ficado um peso, Sim. tipo, um ar pesado, porque, enfim, Sim, eu muito triste. lembro Foi a primeira E pandemia que a gente passou não, e o assim, medo né? de pegar e passar, pra né? Isso era o pior. família, A os amigos que sensação estavam. que você tinha que parece que você estava contaminada, sabe? E que você ia passar para teus familiares ou para alguém. Bem Eu lembro complicado. que tinha vezes que você chegava em casa chorando e contava que Sim, morria muita gente por sim. dia. Não tinha dias que era muito assim, não no setor onde eu trabalhava, onde eu trabalho, né? Mas a gente via o movimento dos outros setores, assim, muitas mortes durante um período de 12 horas, vamos supor. Imagina teu familiar, né, deixar um paciente lá e saber que, né, Ele pode acabou não falecendo. voltar mais pra casa. E tipo, se o seu setor já era assim, né? Imagina as pessoas que É, trabalhavam no no, setor do do Covid. Covid mesmo, imagina. Ai, então tá. Quando a pandemia aumentou, como e quais foram as medidas protetivas que vocês tiveram que seguir no hospital? Com que frequência chegava pacientes? Eu não sei se você conseguia ver quantos pacientes chegavam, porque você não trabalhava direto na setor de Covid, né? Não, Mas acho que você tinha uma noção de como que. sim, como era no outro, né? Uhum. A primeira, o primeira, As medidas. as medidas, a primeira era isolamento. Você tinha que se isolar, o isolamento contato, né? Então, cada paciente que chegava, para nós, no caso, era considerado suspeito. Até fazer um teste lá, um teste rápido e confirmar que aquele paciente que estava vindo, mesmo não sendo pro Covid, não era Covid. Esse era porque era muita contaminação, né? Era muitos pacientes, não tinha como saber se aquele paciente que estava chegando estava sem o vírus. Então era feito um teste rápido lá para ter a certeza que aquele paciente não estava contaminado. Obviamente, o Covid não afetou apenas o hospital, mas também quem trabalhava ali. Seu psicológico e saúde mental ficaram bem após tantas medidas perdidas? Com o passar dos dias a gente foi se adaptando às rotinas, se adaptando a conviver, né, com o vírus e tudo mais. Mas o psicológico, eu acho que nunca mais, sei lá, ele pode voltar ao normal, mas ele fica assim, às vezes você pensar, parar e pensar em tantas vidas que se foram, né, tantas pessoas que perderam, quantas famílias perderam seus entes queridos, né, assim, na pandemia, foi bem triste. E até hoje, assim, a gente para e pensa, né, meu Deus, quantas pessoas conhecidas, vizinhos, amigos, Mesmo né, passando familiares se ainda. foram com o vírus, né? Então a gente tenta seguir em frente, mas o psicológico, assim, ele fica ainda meio abalado. E por fim, como foi ver tudo voltando ao normal lá dentro? A vida e a rotina de vocês mudou muito? Ou vocês continuaram com o mesmo protocolo? Hoje tá mais tranquilo, mas ainda tem casos de suspeitas, ainda a gente tem confirmados que vêm com sintomas respiratórios, ainda é mantido isolado até que saiam,
faça o teste rápido e seja confirmado que não é Covid. Mas aquela tipo de roupa vocês tiveram que continuar usando? Não, hoje não é mais obrigatória aquela N95 lá que a gente usava, né, na pandemia. A não ser que tenha um caso suspeito, ou um paciente ali, você com problema respiratório, você ainda usa até sair o resultado do teste. Mas se não, só usa máscara normal. E os trabalhadores que trabalhavam no setor da Covid, muitos saíram depois que abaixou um pouco a pandemia ou continuaram? Muitos foram remanejados de setores, né? Porque foram contratados muitos. Então foram remanejados e o setor que era Covid, 3 alas lá que eram setores de Covid, viraram geral, UTI geral. Ampliou, na verdade, os leitos, né? De UTI geral. E assim, no hospital, assim, na sua profissão, mudou alguma coisa sendo enfermeira, assim, na sua aula, alguma coisa assim? No No hospital, assim, tipo, muitas pessoas saíram, então o salário aumentou, abaixou, alguma coisa assim? sim, diminuiu, né? Que na pandemia a gente recebeu uma gratificação durante a pandemia e depois que diminuiu ali os casos, saiu, não recebemos mais a gratificação. Então é isso, gente. Muito obrigada por Obrigada ouvirem a até vocês. aqui. Aham. Então, Se isso, cuidem, continue se cuidando mesmo sem, né? Continue se mesmo- lavando as mãos, passando álcool em gel. mesmo não tendo tantos casos, o Covid ainda continua, né? Então tem que tentar se cuidar. Mas é isso, esse foi o nosso primeiro episódio do Subcast. Espero que vocês tenham gostado. E teremos outro episódio hoje ainda. Então, muito obrigada e até a próxima, Obrigada, gente. meninas. Tchau. Até, Obrigada tchau. Obrigada pela pelo... participação. Obrigada. Desculpa alguma Tchau. coisa. Adeus.